Seminário 4, aula 10. Vamos falar hoje sobre a estrutura da neurose obsessiva. A gente vai iniciar trazendo um exemplinho rápido e simples. Imagina uma pessoa que tem um medo escondido. Esse medo é, por exemplo, da sua cicatriz, né? Então, pensa numa capa de invulnerabilidade, né? Uma capa que que tem a função de esconder essa cicatriz. E como que é composta essa capa? É de agressividade. A pessoa se mostra agressiva e assim ela mantém as pessoas longe. Por quê? Mantendo longe, impossibilita com que o outro descubra essa sua fragilidade, essa sua cicatriz. Lembrando que é só um exemplo, tá? Que eu estou usando aqui. Estrutural, inclusive. Então, se alguém tenta ver esse defeito, se aproximar, a pessoa reage com violência para afastar. Então, digamos que essa forma de ser é a forma como a pessoa se defende dos golpes da vida e do deboche que poderia vir, de repente, porque na cabeça da pessoa isso é digno de humilhação e tal, enfim. Mas a cicatriz continua lá, aquilo que ela pensa que é um defeito, continua lá, né? Sufocado, escondido, mortificado. A cicatriz existe, mas tem algo cobrindo. Então, a ideia de que ela está mortificada por essa capa, por esse esconderijo. E no fim, a pessoa fica tanto nessa posição defensiva, atuando nesse personagem forte, indestrutível, que ela acaba se prendendo nesse personagem, né? O que a princípio parece uma pessoa livre e forte, no final nós estamos falando de um personagem que está preso nessa capa de invulnerabilidade. Eu me mostro forte e livre para invulnerável, mas eu estou preso nessa própria encenação que eu criei, né? Porque se alguém tentar ver o defeito, um defeito que eu preciso esconder, que é um pouco essa ideia do super-herói, né? Vamos pensar aqui no super-homem, né? Vamos pensar que ele tem uma fragilidade, a kryptonita, né? Então, trazendo para essa ideia, que lembrando que é uma ideia que a gente está discutindo aqui, né? Como se ele precisasse ser um super-herói invencível para que ninguém possa ver a sua fragilidade, a sua cicatriz, né? E sendo a fragilidade do super-homem, então, kryptonita, né? Só que de tanto ele fingir que é um super-herói invencível, ele acaba virando o prisioneiro desse papel que ele tanto encena, o papel de super-herói, e ele não consegue mais sair desse aprisionamento no papel. Bom, essa introdução aí de os 3 minutos, 4 minutos, ela vai ser muito importante para dar fragmentos, para dar um esqueleto para um assunto que a princípio parece um pouquinho mais complicado, mas se a gente usar algumas estratégias aqui para a gente estar conversando, como essa do esqueletinho, isso vai ajudar. Então essa é uma didática. Então vamos pensar na estrutura da neurose obsessiva, né? O Lacan traz em seminário 4, né, que que assim como na histeria, vou chamar de NO, tá? Neurose obsessiva, ela constitui uma resposta ao quê? A questão da castração, né? Então, a neurose obsessiva, evidentemente, ela está estruturada no complexo de Édipo, segundo Lacan. Então, a constituição dessa estrutura, ela é inseparável do processo de castração, ok? Então, Lacan vai afirmar que durante essa crise edípica, que é comum nesse processo
de constituição, né, nessa questão do complexo de Édipo, nesse processo de castração, que nós vamos ter a crise edípica. Então, o que acontece? Trazendo em termos gerais aqui, a criança, ela, na sua curiosidade, ela vai formar algumas hipóteses, né, sobre a sexualidade. Só que no processo de castração, essas hipóteses elas são reprimidas, ok? Certo? Então, quando a gente fala que essas hipóteses, a gente pode chamar de curiosidade, né? Elas são reprimidas nesse processo. Nós estamos afirmando que a criança ela foi barrada por essa estrutura simbólica, que é o tal do processo de castração, onde essa curiosidade, essa hipótese sobre a sexualidade é reprimida. Então, porém, entretanto, aquilo que é reprimido não desaparece. Segundo Lacan, retorna como? Retorna de forma deslocada. Então, no caso do NO, do neurótico obsessivo, esse retorno ele vai se manifestar na forma de ruminações compulsivas. Tem uma palavrinha em alemão que eu não consigo soletrar, alguma coisa Kubrelswang, alguma coisa assim, fica feio até eu falar aqui, né? Que é a ideia das ruminações compulsivas. O que seriam as ruminações compulsivas, né? São aqueles pensamentos circulares, pensamentos, né, que são repetitivos, ficam circulando, isso aparece muito na clínica, né? Fica lá rodando e não chega em lugar nenhum, certo? Fica sempre rodando, não vai para o novo, né? Não é que roda e chega a uma conclusão, não, a gente estaria falando de imaginário. Fica rodando e não vai para o novo. Então a gente lembra que a gente está falando desse retorno, né? Que aquilo que foi reprimido não desaparece, mas retorna de forma deslocada. Então, esse retorno ele pode se manifestar através esse retorno deslocado volta no NO na forma então das ruminações compulsivas. OK? Outra forma desse retorno é o deslocamento dos afetos intensos. O que é o deslocamento dos afetos intensos? É aquilo que está ligado ao desejo e à sexualidade. Caramba, o que é isso? O desejo e a sexualidade que não é expresso diretamente. Então, nesse retorno, o deslocamento ele acontece também com o deslocamento desses afetos intensos, né? Ligados ao desejo, ligados à sexualidade, não expressos diretamente, proibidos, mas aí que está a questão, né? Aquilo que foi deslocado, aquilo que não é expresso diretamente e que está ligado ao desejo e à sexualidade, porque a gente está falando de psicanálise aqui, tá? Então, se você caiu aqui no vídeo, pô, sexualidade, tudo é sexo, tal. Não é isso. Você tem que entender que a gente está falando de uma teoria que já tem aulas anteriores. Volta lá, muito interessante isso. E aí você começa a pegar aí a cadeia do negócio, né? Então, para onde que é transferido aquilo que está ligado ao desejo que não é expresso diretamente? Os rituais. Tá aí a questão do NO. Os atos que podem ser rituais, preocupações cotidianas, né, essas ruminações, tarefas banais, né? Bom, isso tudo é uma tentativa, então, do sujeito. Por que tem esses, vamos chamar isso de atos, entre aspas, triviais, né? Esses rituais, essas preocupações cotidianas que aparecem muito no NO. Bom, isso porque
tem uma tentativa do sujeito de evitar o confronto direto com a castração, com o desejo e a castração. Então, o Lacan vai estar falando nesse seminário, né, sobre isso. Ele também vai estar falando que o núcleo comum, né, as duas neuroses, né, tanto a histérica como a obsessiva, são comuns à castração. O que vai ser diferente aí, né? Se tem um núcleo estrutural, que é a castração, que é comum às duas, o que tem é que esse núcleo suscita respostas lógicas que não são diferentes, né? Muito pelo contrário, são opostas. Olha só, por um lado, a gente está falando aqui da oposta. Uma é uma coisa na histeria e na neurose obsessiva é uma outra coisa, completamente diferente. E diferente como? Bom, a castração, vamos colocar aqui. Ah, mas você está criando palavras novas. Não, estou criando. A gente está conversando. E assim como no início eu usei esqueleto e no final você vai entender por quê, você vai ver que algumas pecinhas aqui que tá sendo colocado para poder articular mesmo esse discurso, essa fala que o Lacan traz no Seminário 4. Então vamos considerar, então, por exemplo, né, pensa que a castração, por exemplo, imagina um susto, bum, um sustão, né? Uma espécie de um choque, né? Só que esse choque ele é dado, né? Esse susto, ele é dado para obrigar, então, o sujeito a se lidar com a lei, né? Enfrentar, confrontar essa lei. Bom, se a gente pensar que a castração é isso, né? Esse susto que te leva a essa confrontação com a lei, ou até enfrentar a lei. Lembra, a gente está falando da histeria e da neurose obsessiva, né, que são opostas. Bom, na histeria esse susto seria o que então? Teria transformado, a gente falou isso na aula anterior, né? Uma pergunta aberta sobre o que é ser uma mulher, o que o outro deseja dela. Então, isso porque na histeria vai se operar, né? A estrutura vai operar pela lógica da metáfora, né? O que é operar pela lógica da metáfora? Deslocar, né, o conflito para os sintomas, né? E então esses sintomas eles encenam essa questão central na histeria, que é a questão do o que é ser uma mulher. Ah, o que você está falando? Tem nas aulas anteriores, você vê que tem muito sentido isso que a gente está falando, né? Mas se caiu aqui, então sente o gosto, e aí depois você volta lá e toma a bebida por completo. Daí depois você volta aqui, você vai ver que a coisa vai rolar. Então, o obsessivo, se diferenciando do histérico, que formula uma questão, né? Essa é a resposta à castração, a resposta histérica é essa, é a formulação de uma questão. Por que então o obsessivo é o oposto? Porque ele não vai formular uma pergunta, né? Muito pelo contrário, ele vai tentar calar essa questão, né? A gente poderia falar a questão sobre a sua existência, né? E aí, para calar essa questão, ele usa atos repetitivos, rituais, desvios metonímicos, né? Isso tudo ou são mecanismos para manter o desejo à distância, evitar esse confronto direto com o enigma da castração, tá? O enigma da castração. Bom, deixa eu te falar um negócio. Psicanálise é igual alfabetização, né? Você vai aprendendo o abecedário, depois você vai formando as sílabas, as palavras, e aí você começa a ler. Psicanálise, amigo, é alfabetização, né?
você tá ali e tal, não consegue entender, seria o mesmo que a pessoa que pega ali a primeira vez não consegue ler. Você precisa passar por uma alfabetização para começar a ler a parada. Então não é bicho de sete cabeças, não. Mas também, se você não tiver vontade de aprender, não tiver implicado, tem que ter, assim, exige estudo, exige muita coisa, né? Exige experiência, própria análise, exige, né, uma experiência muito complexa, profunda, envolve ética, etc. Então é um caminho, na verdade, né? Não é para todo mundo, não. É bem honesto. Mas também não é exclusivo, né? Não são figurinhas carimbadas, iluminadas, não. Muito pelo contrário, isso aqui é uma alfabetização, né? Quem gosta, quem quer seguir esse caminho, então tem um caminho aí sério, né? Não é, você não pode chegar hoje e falar, ah, vou ser psicanalista, não. Tem que ter uma trajetória aí de estudo, de análise, de vivência, de supervisão, etc. Que é o que eu acredito, né? A gente pode falar aí do tripé mais pra frente, mas não é uma coisa simples, não. Curiosos, também é possível você ter contato com a psicanálise, né? Não para ser psicanalista, mas para ter para conhecer, para utilizar, né, os recursos e tal, mas para exercer não é fácil, não, é um desafio. Eu gosto, acho sensacional, sensacional. Por isso que eu falo, não é para todo mundo. Você tem que ter um baita de um compromisso sério, muito, inclusive, é muito sério a parada. Eu acredito muito, tem que estudar muito, mas muito mesmo, não é pouco não, tá? Para quem quer ser psicanalista, né? E tem que ter assim uma noção, né? Uma autocrítica, assim, porque buscar ajuda, buscar auxílio, buscar outros profissionais, buscar formações e por aí vai, tá bom? Bom, então a neurose obsessiva, né? Mantém a distância esse desejo, né? O confronto direto com o enigma da castração. Então, se na histeria se questiona, no neurótico obsessivo, se mantém à distância, né? A pergunta não é formulada, tenta-se calar essa questão, né? Bom, o NO então constrói essas defesas para silenciar essa pergunta e aí o sujeito fica numa posição de invulnerabilidade. Calma, a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos lá. Então, continuando, né?